Ok, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do mais 83 de QI. Nesse vídeo eu vou fazer um resumo sobre o livro Brevidade Inteligente. Eu já quero começar esse conteúdo pedindo desculpas pelos últimos dois vídeos que eu fiz relacionado a esse livro. Nas últimas vezes eu não estava com a pretensão de postar conteúdo relacionado a esse livro, só que eu postei e eu percebi que o pessoal gostou do formato de conteúdo e também gostou da minha narração não, porque ficou bem ruim, mas gostou da ideia de eu trazer um resumo sobre o livro. Como você pode ver, esse conteúdo ele tá bem prolongado, porque vai ser um resumão bem completo, o mais completo do YouTube, falando sobre o livro Previedade Inteligente. Então, se você quer saber desse conteúdo, você quer mudar a sua comunicação, mudar a forma que você se comunica com as pessoas, seja por WhatsApp, seja por e-mail, seja por vídeo, ou até mesmo seja na forma que você se expressa não verbalmente, assista esse conteúdo que ele vai estar completo para você aplicar na sua vida, beleza? Eu já quero começar esse vídeo pedindo desculpas pelos últimos dois vídeos. Prometo que vai ser um pouco mais animado, um pouco mais explicativo e um pouco melhor na comunicação que eu estou fazendo. No vídeo passado eu disse sobre comunicação e eu não fiz aquilo que eu estava falando sobre o livro. Prometo que nesse vídeo vai ser diferente. E se você gosta desse tipo de formato de canal mais voltado para intelectualidade, lifestyle, como você pode ser uma pessoa melhor a cada dia, eu peço para você se inscrever. Eu vou estar trazendo mais vídeo relacionado a isso, eu vou estar trazendo de outros livros. O próximo livro vai ser o Scrum, como você pode fazer mais coisa em menos tempo. Então, se inscreva porque vai ter muito conteúdo nesse canal. Beleza? Então vamos lá. Brevidade Inteligente, Smart Private. Esse livro em questão, ele é muito bom. Eu quero já começar esse podcast já falando isso. Esse livro é um dos livros que vale R$ 100. Vale a pena você pagar R$ 80. Porque o preço dele, o que ele agrega para sua vida é muito ínfime, é muito baixo do preço que ele cobra. Sinceramente, se você fosse pagar por alguém para falar sobre esse conteúdo que eles mostraram no livro, você, assim, o preço mais baixo que você pagaria seria R$ 500. Porque o conteúdo que ele mostra, não só para comunicação falando, e sim comunicação escrita, comunicação persuasiva. Eu vou chegar em uma parte desse livro que vai falar até de design. Para você ter noção, ele abrange a comunicação, seja ela de qualquer tipo de forma. Então, para você que está em dúvida em comprar ou não comprar esse livro, eu recomendo altamente para você estar comprando esse livro, seja na Amazon, seja no Mercado Livre. Compre esse livro. Esse livro eu recomendo. Eu vou estar deixando o link na descrição, caso você se interesse. E também, se você conseguir comprar um livro usado do Smart Private, cara, compra, porque o conteúdo dele vai mudar a sua vida. Ok? Bora partir para o livro. Eu comecei a estudar esse livro dia 10/5/2024. Eu demorei um pouco para terminar, não porque ele é longo, e sim porque eu estava realmente estudando o que ele estava dizendo. O, o que eu notei durante o processo da leitura desse livro, ele aplica muito das coisas que ele fala. É engraçado porque no final do livro ele tem um plot twist. Ele fala: tudo que você leu até agora, nós aplicamos com você. Desde a parte que a gente prendemos a sua atenção até a parte que a gente justificamos essa atenção que nós conseguimos prender de você. Isso é perfeito, porque ele mostra o que ele fez e ele te mostra como você pode fazer para outras coisas da sua vida. No primeiro capítulo, ele fala: compartilhe mais valor e menos as pessoas estão mais ocupadas ao tempo. Eh, no primeiro capítulo, ele fala sobre a previedade, o poder de consumir menos tendo mais. O que ele quer dizer com isso? Hoje em dia, as pessoas estão mais
disposta a não prestar atenção. Com celular, TikTok, YouTube, Instagram, WhatsApp, muitas coisas para ela se distrair. E se não for celular para distrair aquela pessoa, é a vida para distrair ela. Hoje o cérebro das pessoas moderna que usa celular, que usa computador, está altamente dopaminérgico. A qualquer momento, a qualquer custo, ela tem que receber uma dose de dopamina. Por isso que é interessante você se inscrever no canal, para você ter esse estado de dopamina para uma recompensa que vai mudar a sua vida realmente. Então, o Smart Private, no primeiro capítulo, ele já seta isso na sua cabeça. Não entregue algo que não dê um uma sensação de prazer para aquela pessoa, não uma sensação de prazer física, e sim mental. Ela quer receber aquilo, então ela vai receber aquilo sem muito obstáculo para ela receber aquilo. Por exemplo, o TikTok entrega muito bem o que aquela pessoa quer saber, o que aquela pessoa quer, porque são vídeos curtos, são um vídeo rápido e com uma alta dose de dopamina a cada momento que a pessoa passa naquela plataforma. As pessoas estão ocupadas e têm expectativa sobre o tempo que elas te dão. Você já ouviu falar naquelas pessoas que, pô, ultimamente eu tô sem tempo. Não é que ela tá sem tempo, é que aquela pessoa tá recebendo altas doses de dopamina e ela acha que tá fazendo algo produtivo se ela não tá fazendo nada. O Smart Private, ele diz: entregue aquilo que aquela pessoa quer. Essa é a primeira coisa que você tem que setar na sua cabeça quando você for fazer a sua comunicação. Se você quer chamar a atenção de alguém, chame a atenção entregando algo. Se você quer que as pessoas prestem atenção em você, entregue aquilo que elas querem, que você vai ter a atenção dela. Eu fiz uma anotação que eu vou estar explicando mais à frente, que é atenção igual a retenção. Isso você vai entender quando você for mandar algum e-mail para alguma pessoa, quando você for mandar uma primeira mensagem de WhatsApp ou quando você estiver começando a falar com um vídeo ou em um grupinho de pessoas, ok? Vamos para o segundo capítulo, porque o primeiro capítulo só foi para setar isso. Entregue o que a pessoa quer. Segundo capítulo, Smart Private Explained, ou Smart Private explicado. Se você vê tudo, não se lembra de nada. Foi uma frase que ficou na minha cabeça. Você já parou para pensar no que você se lembra, seja na internet ou seja no mundo físico? Entenda como o seu ouvinte está se sentindo agora. Como você quer receber aquela comunicação que você quer passar? Se você lembra de tudo, você não lembra de nada. Se você vê tudo, você não lembra de nada. Se você escuta muita coisa, você não lembra de nada. E isso que você tem que começar a entender no comportamento das pessoas. Hoje em dia tem muita distração, então as pessoas não estão com tempo para prestar atenção. O núcleo da é apenas isso. O capítulo 2 ele explicou basicamente isso. Não é algo que eu consiga me estender aqui, porque se você conseguir compreender o capítulo um, o capítulo 2 fica bem fácil de você internalizar, conforme a leitura do livro. O núcleo da brevidade inteligente 4. Como você pode uma provocação forte. Aqui nós já estamos partindo para o capítulo 4. Por quê? O capítulo 3 não foi tão interessante, parecia que ele estava se estendendo um pouco. E depois que eu li o livro, eu entendi o porquê dele se estender do capítulo 2 para o capítulo 3. Como assim? Ele só me fez prestar atenção no capítulo 2. O capítulo 3 foi para explicar aquilo do capítulo 2. Então, eu já tinha entendido o capítulo 2, por isso que eu não trouxe aqui o capítulo 3. Beleza. Agora, núcleo da brevidade inteligente 4. Capítulo 4. Se você quer mandar e-mail ou você tá no X, famoso Twitter, você quer que as pessoas prestem atenção na comunicação que você está fazendo, correto? Você não quer que passar desapercebido, seja em um post do Instagram ou seja em um post no X, famoso Twitter, beleza? E como você pode fazer chamar essa atenção para essa pessoa?
Faça uma provocação forte. No primeiro resumo que eu trouxe desse livro, eu passei por esses capítulos, mas eu acho que não ficou tão internalizado assim, não ficou tão bom assim. É, uma provocação forte. Como você pode chamar a atenção daquela pessoa em uma rede social que está altamente se atualizando, que ela está recebendo doses e doses de dopamina, dose de conteúdo que ela acha que vai agregar na vida dela, mas ela não aplica. Uma provocação forte. Vamos lá. Se você é do meio político, religioso ou até mesmo futebolístico, se você faz parte de um grupo e alguém chegar e falar mal daquele grupo, vai chamar sua atenção. O primeiro objetivo que você quis, você conseguiu chamar a atenção daquela pessoa. As pessoas que estão nas redes sociais são públicos. Todo mundo faz parte de um público. Não pense que você não faz parte de um público porque você faz. Se você entender qual público você quer atingir, você fazer uma provocação forte, é, a taxa de assertividade é maior do que você falar para um público amplo, correto? Fez a provocação forte, agora você precisa reter essa pessoa. Você precisa fazer com que ela engaje para continuar lendo o seu texto. Isso daqui que eu tô falando é mais para quem faz conteúdo usando o Instagram ou o X. Então, para você que faz conteúdo para essas plataformas, é ideal você estar aplicando isso. Primeiro ponto, faz uma provocação forte. Segundo ponto, LED. LED é um termo para você manter aquela pessoa na sua comunicação. Eu chamei a sua atenção, agora eu preciso reter a sua atenção. Então, esse ponto a gente chamamos de LED por aqui, ok? Primeira frase forte, ou LED. Sua frase de abertura deve ser a mais memorável. Diga-me algo que não sei. Gostaria de saber. Deveria saber. Faça esta frase o mais direta, curta e nítida possível. Então, uma frase forte aqui. Vamos pegar no aspecto político, ok? Eu sou uma pessoa de direita e eu quero chamar a atenção do pessoal de direita. Então, olha só como a esquerda roubou tantos milhões no ano passado. É uma frase forte, não chama tanta atenção, porque já está abatido para esse tipo de público que está me seguindo, que está prestando atenção. Agora, se eu quero chamar atenção e provocar aquele tipo de público, o ideal seria eu fazer. Olha como é bom taxação para as comprinhas da Shein ou da Shopee. O lado bom da taxação. Como o governo vai ajudar os pobres. Se você sabe, nós estamos no atual governo Lula. Isso daqui é só um exemplo. Eu não estou falando o que é certo ou o que é errado. Eu estou dizendo o que é. Se você faz uma provocação que dê emoção para aquela pessoa que está lendo, você vai conseguir a atenção dela. Correto? Quantas vezes você ficou bravo, você ficou irritado por uma frase que você leu e aquela pessoa conseguiu prender a sua atenção? Isso acontece muito em casos de notícias de tragédia. Olha, o homem chegou na casa, estuprou uma família e foi solto pela polícia. Isso te dá uma emoção. Isso prende a sua atenção. Então entende o primeiro ponto. Eu estou falando só do primeiro ponto, que é a provocação forte. Faça uma provocação forte e dê uma emoção para aquela pessoa, para ela continuar se retendo. Você conseguiu passar uma emoção para aquela pessoa, você chega no segundo ponto, que é a primeira frase forte ou LED. Agora você vai colocar o seu texto à mostra. Então, vocês não vão estar conseguindo ver, mas eu fiz uma imagem aqui de um cérebro colocando assim, o ponto central é aquecer aquela pessoa. O primeiro ponto é para você aquecer aquela pessoa. Então,
O cara chegou numa escola e atira. Não, vou dar um exemplo bem melhor. A Black Friday é uma fraude no Brasil. Então você se indigna por essa frase e você quer saber o porquê. Daí vem a ativação. Você está ativamente lendo aquela mensagem, beleza? Agora o quarto ponto é ir mais a fundo. Ou não escolha para saber mais ou ir mais a fundo. Force alguém a ler ou ouvir mais do que deseja. Então, você já é uma parte um pouco mais à frente do livro, de você saber reter aquela pessoa com as informações corretas que ela quer saber, ok? Quantas vezes você já viu uma mensagem ou algum tipo de áudio da pessoa falando, eh, ações da Magalu despenca tantos por cento, caso você seja do nicho de investimento. Aí você vai pesquisar sobre algo e a pessoa tá falando sobre algo nada a ver que só lá na frente do vídeo vai ter relação com o que ela tá dizendo da Magalu. Você entende que dessa forma a retenção daquele tipo de público vai abaixo? Não porque a matéria é ruim ou porque o conteúdo é ruim, e sim por conta da extensão que a pessoa está criando para entregar aquilo que o, o espectador quer, ok? Então, entregue o que o cliente quer. Contexto: If it matters, a escolha de saber mais e ir mais a fundo. No final do artigo, é necessário ter choice to learn or more. Go deeper, ir mais a fundo. Então, é interessante você fazer um aprendizado de entregar o que aquela pessoa quer, o que aquele locutor, o que aquela pessoa está lendo, o que aquela pessoa que está escutando quer, objetivamente, e reter aquela pessoa com doses de dopamina e conteúdo, ok? Beleza. Da página do começo do livro, eu fui até a página 29, ok? Eu fiz algumas notas durante isso. Percebi que muitas das coisas que ele ensina, ele aplica nesse livro. A pessoa que for ler tem que ter a malícia de notar isso. Mas em geral, nota 10. Na parte que chame a atenção e depois justifique, funciona que nem uma ratoeira, que ele atrai a pessoa e prende ela. Basicamente é isso também. É que nem uma ratoeira. Você vai atrair a pessoa com alguma coisa específica que ela quer, que chame a atenção. Pensa só, a ratoeira não é para você jogar uma isca. A ratoeira é para você prender a atenção da pessoa. O objetivo é prender a atenção daquela pessoa. Como você pode fazer isso? Você vai dar emoção para aquilo. Então você vai dar raiva, você vai dar ódio, você vai dar felicidade. Na sua primeira frase da sua comunicação, você tem que dar algum tipo de emoção para você prender aquela pessoa. Então, tá cansado de ser pobre e fudido? Esse é um tipo de uma provocação forte. Eu falar isso para você, se você estiver nessa situação, você se sente mal. Eu já prendi a sua atenção por aí, ok? Eu fiz um cálculo entre aspas, que é motivo mais gatilho igual a atração, justificativa mais emoção, retenção. Então, se você dá um motivo e um gatilho, por exemplo, tá cansado de ser pobre fudido? Eu te dei um gatilho. Pobre fudido. Então eu te dei atração. Você se atraiu. Mesmo você não gostando do fato, se você tiver nessa nessa situação de vida, eu já chamei sua atenção. Agora eu tenho que justificar e dar emoção. Então, e ficar na dúvida se vai conseguir pagar o próximo boleto da próxima semana, já tô chamando sua retenção, já tô conseguindo fazer você prestar atenção na minha comunicação, ok? Você entendendo isso, sua comunicação já melhora de 0 para 70%. Se você perceber, depois que você perceber esse podcast, depois que você escutar ele todo, você vai prestar atenção na comunicação de todo mundo da sua volta. E você vai ver que a comunicação dos brasileiros médio é horrível.
não sabe explicar, não sabe falar e não sabe ser direto, ok? Por isso que você escutando esse áudio e se inscrevendo no canal, você já faz parte do mais de 83 de QI, ok? Vamos lá. Eu continuei esse livro no dia 13/5, então eu tinha começado a ler ele dia 9/5. Você viu que eu dei uma pausa bem longa. Foi bem complicado de eu conseguir ler esse livro por conta do tempo. Terceiro capítulo, The Road Hugh Smart Private. Eu tinha parado no. Isso. Eu acho que eu pulei esse capítulo. Não sei o que aconteceu, porque aqui tá terceiro. Mas vamos continuar. Eu pulei a história da página 38, porque o que eu percebi é que esse livro ele é muito bom, só que tem algumas partes que ele joga uns exemplos na vida real que aconteceu, que se estende um pouco do objetivo que eu quero. Por isso que eu só pulei essa página. De resto, eu continuei, ok? Vamos lá. Fale e descreva rápido. Passe a mensagem. Então, seja rápido na sua explicação. Na brevidade é aquilo. Você tem que chamar a atenção de uma forma rápida, eficaz e que faça com que a pessoa entenda a sua comunicação. Audience first. Audience first. Primeira audiência. Vamos lá. Eu anotei aqui um tópico muito interessante para essa parte do livro, que foi: o Papa faz o que você deveria fazer. Comece qualquer comunicação pensando primeiro no seu público específico e no que eles precisam ou desejam. Destacar a pessoa que você deseja alcançar. É muito por parte daquilo que eu disse de você faz parte de um público e você tem que chamar a atenção daquele público para sua comunicação ser individualizada. Ninguém gosta de comunicação popular. Nós, como vocês, como nós poderemos. Não. Seja uma comunicação individualizada para aquele público específico que você quer atingir. Então, se você. Vou dar um exemplo muito claro aqui: um nicho de relacionamento. Eu tenho um canal no YouTube e eu falo para um nicho de relacionamento masculino com uma idade de 34 anos. Eu tendo isso em mente, eu já sei como eu vou me comunicar com esse tipo de público. A mesma coisa eu estou fazendo aqui para você nesse podcast. Eu estou me comunicando de uma forma um pouco mais intelectualizada. Vê que eu não estou usando muita gíria. Eu estou falando um pouco mais sóbrio, porque eu estou atingindo o seu tipo de público. Eu quero fazer com que você escute esse áudio e faça parte do meu tipo de público. A minha comunicação está sendo mais direta, porque eu quero que você entenda que eu li esse livro e eu estou aplicando com você o que eu li esse livro. E eu estou te explicando como você pode aplicar com as outras pessoas. Entendeu? Então, audiência first. O Papa fez o que você deveria fazer. Comece qualquer comunicação pensando primeiro no seu público, ok? Não pense você, não pense o que você vai achar melhor. Ah, se eu falar desse jeito, eu acho. Não, não tem eu acho. Como aquele público se comunica e se comunique como aquele público quer, não como você acha melhor. Entendeu? Faça uma comunicação para quem tem problemas reais, vida real, mas que não seja tão técnico para afastar. Comunicação burra e vai adaptando para uma comunicação mais de cabeça. Essa anotação que eu fiz para essa página, assim, é o resumo máximo do que você pode aplicar. Se você chegar com uma comunicação complexa, geralmente você vai afastar aquele público que você vai atingir. Depende do setor, depende do público. Por exemplo, se eu falar desse jeito em uma academia, eu vou afastar as pessoas que estão interessadas em conversar comigo. Não porque a conversa é chata, e sim porque a forma que eu falo com aquela pessoa afasta ela. Porque, pô, aquele cara parece um pouco mais inteligente do que eu. Então ele é uma ameaça para mim. Eu vou me afastar dele. Agora, se você usar uma comunicação um pouco mais burra, entre aspas, assim, muito entre aspas, você vai atrair aquele público, você vai atrair aquela pessoa que quer saber daquela informação.
Então tem isso também. Não é a forma que você diz sobre aquele conteúdo, não é sobre o conteúdo ser chato. É a forma que você se comunica com aquele conteúdo para aquele tipo de público, correto? Apenas diga e pegue o feedback do que a pessoa entendeu da sua mensagem. Isso daqui é um teste para a pessoa que está treinando comunicação. Então, conversar com uma pessoa que tem uma comunicação normal e você explicar para aquela pessoa sobre aquele tema específico que você quer dizer para ela e analisar junto com ela se tá bom ou se tá ruim. Eu faço esse feedback toda hora aqui. Eu eu tô falando com você, depois que eu terminar esse podcast, eu vou perguntar para a pessoa que está aqui do meu lado se a minha comunicação foi boa, se eu expliquei bem, se eu dei exemplos pontuais e se eu não me estendi muito em alguns pontos, ok? E você tem que fazer isso todo dia e toda hora. Porque o seu cérebro vai se condicionar, ele vai começar a pensar de uma forma prévia, vai pensar de uma forma mais persuasiva, vai pensar de uma forma que retém aquela pessoa que você quer atingir. E esse livro é muito bom porque você consegue aplicar isso para qualquer tipo de setor. Se você trabalha na parte de vendas e você precisa ter uma comunicação personalizada para cada tipo de cliente, esse livro é ideal para você. E você vai conseguir se adaptar ao estado de comunicação daquele potencial cliente, ok? Poderíamos terminar cada capítulo do livro como: então pare. Essa é a parte, essa é a parte que confunde as pessoas. Escondemos as coisas boas em pilhas de palavras, fazemos as pessoas deduzirem o que estamos tentando dizer, em vez de apenas deixar escapar. Não seja extravagante, seja eficaz. O que é isso quer dizer? Eu falei aqui, mas o que objetivamente isso está dizendo? Assim, você ser prévio demais, você ser direto demais, não é tão bom, não é tão eficiente. Mas o livro não se chama Brevidade Inteligente, então por que eu não posso fazer isso? Primeiro, você fica chato. Segundo, você não tem uma retenção tão boa assim. E você não vai ser tão eficiente na parte de conversão. E qual seria a sua conversão? Seria fazer a pessoa entender a sua comunicação? Seria fazer a pessoa se persuadir pelo que você falou e escreveu? Então, tenha uma comunicação não tão extravagante. Não tenha uma comunicação tão direta assim. Mas também não monte uma pilha de palavras só para ter. Eu podia muito bem chegar aqui e falar: pô, a gente hoje vamos deduzir o livro Private como um resumo altamente eficaz, o mais resumido do YouTube. Então eu peço para você deixar o like. Você entende que eu usei uma pilha de palavra para dizer aquilo que eu queria dizer e eu coloquei palavras desnecessárias durante a minha comunicação? Faz e Se você fazer isso, vai fazer com que a pessoa ache chato, só chato. Não é que não é interessante, não é que não tenha conteúdo, a sua comunicação só vai ser chata. E isso eu vejo muito na parte do Instagram, do X, o Twitter, que as pessoas escrevem blocos e blocos e blocos de texto para só no final dizer o que ela quer dizer. Enquanto uma comunicação fácil e altamente interpretativa já diz tudo o que ela quer falar, beleza? Isso resume um ponto muito importante da comunicação, seja para escrita ou falada. Jogue fragmentos relevantes da comunicação. Então você pode ter uma comunicação mais burra no seu dia a dia, uma comunicação um pouco mais normalizada, assim, como eu posso dizer, sem usar muitas palavras técnicas, sem usar muitos termos, sem usar muito jargão, mas sendo eficaz, sendo direto e jogando fragmentos de relevância. Por exemplo, aqui, eu estou te jogando fragmentos de relevância enquanto estou te dando esse resumo do livro. Eu estou falando dos termos que eu anotei, mas também estou te dando exemplos de como você pode aplicar, de como você pode pensar, de como você pode observar aquele fato de uma outra forma, ok? Exemplo.
Na conversa escrita ou falada, ele tem que ser ouro. Então o seu conteúdo tem que ser um pote de ouro. O conteúdo já tem que ser enriquecedor. E você tem que jogar fragmentos de conteúdo de valor para você ter a retenção daquele seu conteúdo. Então o seu conteúdo já vale ouro. E esses fragmentos são os diamantes. E a pessoa vai pescando esses fragmentos durante a sua conversa ou durante a sua escrita. Correto? Fale o que as pessoas querem escutar ou ler. Não fale aquilo que você quer dizer. Como assim? Eu vou fazer uma comunicação, eu não tenho que falar aquilo que eu quero, eu tenho que falar o que é que a pessoa quer escutar? Sim. A pessoa não está te escutando porque ela gosta de você. Você não está me escutando porque você gosta do meu canal. Provavelmente você nem conhece meu canal. Você está me escutando porque você quer receber o conteúdo sobre o livro da Privacidade Inteligente. E eu tenho que te entregar esse conteúdo. A sua retenção só vai estar sendo mantida durante esse conteúdo se eu te entregar aquilo que você quer, não o que eu quero. Se fosse aqui, eu te entregaria. Que eu não posso fazer isso, eu te entregaria o resumo que eu fiz aqui na minha tela. Mas como eu não posso, eu só estou fazendo por áudio. Então, é isso. Entregue o que a pessoa quer. Ela não se importa com o que você acha. Ela quer receber o que está lá, ok? Você não vai comprar um cachorro quente e receber um pastel. Pensa nisso. Você vai comprar um cachorro quente para receber um cachorro quente. A pessoa vai te escutar para receber aquilo que você se propôs a falar ou se propôs a escrever, correto? Covardes se esconde em cláusulas. É essa frase, anote. Pegue um papel, pegue um livro, pega qualquer coisa, pega uma caneta e anota no seu braço. Covardes se escondem em cláusulas. O que seria isso? Eles se estendem muito para falar o que eles querem, porque eles não se sentem seguros de falar aquilo que estão se propondo. Você pode ver isso em palestras, vídeo do YouTube, pode ver isso em podcast, qualquer coisa. A pessoa se estende por 1 hora para dizer aquilo que ela podia dizer em 10 minutos. Porque a pessoa não tem confiança. A confiança é igual a ser direto. Comunicação clara e honesta. Não jogar muita perfumaria na sua comunicação. Ser um pouco mais direto, um pouco mais claro. Olha só que doido. Todas as pessoas que você pode analisar que têm confiança, elas não se justificam, elas são diretas e ela explica com poucas palavras. Poucas palavras, direta, é igual a ser confiante. Ok? Escreva como humano para humanos. Foi o que eu disse anteriormente. Seja simples, claro, direto. Seja conversador. Autenticidade é recionabilidade são ingredientes essenciais. Eles ajudam as pessoas a se tornarem mais dispostas a ouvir você e lembrar do que você disse. Então, seja direto, claro, simples na sua comunicação, porque as pessoas vão ter mais disposição de te escutar, correto? Eu acredito que nesse áudio você vai escutar 2 vezes. Você vai parar aqui e vai continuar daqui a pouco. Porque eu tô tentando ser o mais simples e direto sobre o que você quer escutar. Notas. Fale menos e seja objetivo. Na sua comunicação, pense no que é fala e não seja muito subjetivo. E não fazer perguntas. Isso deixará a pessoa pensando no que você falou e isso é prejudicial para o seu objetivo, passar a mensagem. Foi uma coisa que eu percebi durante esse livro. Não jogue dúvidas na cabeça das pessoas. Não faça com que ela tenha dúvida daquilo que você disse. E não é aquela dúvida de pergunta, é aquela dúvida de será mesmo? Mas será mesmo? Porque olha só, se eu estiver falando com você aqui, você está prestando atenção na minha comunicação, eu te jogo uma dúvida,
você já começa a pensar naquela dúvida que eu te gerei. E eu tô falando aqui, você não tá mais prestando atenção. Então, nessa minha comunicação, eu já te perdi. O meu objetivo já foi perdido, que foi passar a minha comunicação, passar o que eu quero dizer pra você, passar o meu objetivo central, que é fazer você entender sobre o livro. Eu não quero te gerar dúvida, porque eu tô confiante daquilo que eu tô falando. Então, eu não quero que você pense: "Será mesmo?". Eu não quero gerar isso. Então faça isso. Não gere dúvida na cabeça da pessoa, não faça perguntas desnecessárias. Eu vejo muitas pessoas fazendo pergunta desnecessária. Ah, mas o que você acha? Eu não quero saber o que você acha. Sinceramente, as pessoas não querem saber o que você acha. Quando a pessoa pergunta o que você acha, é porque ela está insegura daquilo que ela está dizendo e ela precisa reter aquele conteúdo. Então para pensar sobre de você estar se comunicando, seja em uma palestra, seja em um vídeo, seja em um podcast, seja por escrita, você ficar perguntando o que você acha. Porque geralmente a pessoa que pergunta o que você acha não tem muita certeza daquilo que está falando, ok? Continuando. Eu parei esse livro, eu dei eu li ele por 1 hora e continuei no dia 16/5. Parte 2. Como fazer isso? Seja digno. Menos é mais. Para ser breve na sua comunicação, lixe os pontos mais importantes do que você está dizendo. Frase que marca as pessoas, reduza a sua lista de pontos importantes para uma ou duas. Não deixe a pessoa escolher o que você quer passar na sua mensagem. Exclua palavras desnecessárias. Beleza, vamos pegar esse primeiro ponto. Para ser breve na sua comunicação, lixe os pontos mais importantes do que você está dizendo. Eu vou dar um exemplo muito claro. Eu estou fazendo um resumo aqui, eu estou com 2 telas separadas, uma para saber o que eu tenho que seguir nesse podcast e outra listando os pontos do livro. É isso. O resumo desse livro que eu estou lendo agora são os pontos mais importantes para eu te entregar. Não são os pontos que eu acho melhor. São os pontos importantes para você ter uma guinada na sua comunicação. Então, lixe aquilo que é interessante, não lixe aquilo que você acha interessante. E reduza a sua lista para os pontos que realmente são importantes. Você vê que nós estamos fazendo uma construção de dopamina aqui, para a gente entregar para aquela pessoa que vai nos escutar, para aquela pessoa ou para aquele público, seja público ou seja pessoa. Você está se munindo para entregar dopamina, dopamina, dopamina. Na prática é conteúdo, 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 retenção, a pessoa fazendo você engajar com ela. Então, é isso. Não fale aquilo desnecessário, não se estenda, não tenha blocos e blocos de texto. Eu só vou beber uma água aqui e nós já vamos continuar. Só um minuto. Continuando. Grab-me. Agarre-me. Algo lógico e similar para nós só passar a mensagem. Então eu vou estar dando uma lida aqui de um texto que eu achei muito interessante, dando exemplo daquilo que ele está dizendo, ok? Antes, os empregos na área de saúde serão capazes de manter o crescimento do mercado de trabalho dos Estados Unidos, mesmo que vejamos uma recessão no futuro. Esse é o antes de como a pessoa enviaria um texto ou uma mensagem ou uma comunicação em geral. O depois. A contratação de planos de saúde é a prova de recessão. Objetivo e direto. Usou poucas palavras, cortou palavras desnecessárias. Você entendeu agora um pouco melhor o que seria o Brevity? Falar com poucos e menos, falar com menos palavras, escrever com menos palavras e passar uma comunicação um pouco mais direta? A primeira comunicação fez você prestar atenção? Fez. Mas você se lembrou dela? Se eu te perguntasse, pô, o que eu quis dizer com isso? Você ia falar, pô, o mercado da saúde dos Estados Unidos está crescendo? Seria isso? A sua resposta provavelmente seria isso. Agora, o depois, a contratação de planos de saúde é a prova de recessão.
objetivo, direto. Você entendeu a comunicação, você não precisa fazer um resumo do que você entendeu. Na sua cabeça você não precisa, tá, o que eu li agora, o que eu entendi. Não. Você já entendeu de primeira, correto? Próximo. Simplificar a página 69. Além do que está nas palavras, vão com o que está acontecendo, sem precisar do contexto porque a pessoa já sabe do fato. Tem muitas pessoas que explicam o contexto se o contexto já está, se as pessoas já estão sabendo daquilo. Vou dar um exemplo do que aconteceu aqui no Brasil. O Rio Grande do Sul alagou. A cidade toda alagou do Rio Grande do Sul. Se eu fosse fazer uma live aqui para arrecadar dinheiro para o Rio Grande do Sul, eu precisaria explicar o que está acontecendo no Rio Grande do Sul para você? Se eu abrisse uma live aqui, doação para o Rio Grande do Sul, eu precisaria no começo da live falar: pô, pessoal, para você que não está sabendo, o Rio Grande do Sul. Não, porque é algo que já está internalizado, é um fato que está acontecendo na vida das pessoas. Tá passando notícias, tá passando podcast, tá passando várias tipo de outros conteúdos já explicando isso. Então eu explicar para você é mais perca de tempo do que necessário. E você cortar isso, você saber identificar isso, pô, isso daqui é um fato. A pessoa já sabe, o meu setor já sabe, o nicho que eu estou incluído já sabe disso. Eu não preciso dar contexto para continuar a minha comunicação. É bem mais eficaz e é bem mais rápido e a pessoa se prende mais quando você identifica esse ponto. Então, você simplificar a sua comunicação sem ficar dando fato, porque a pessoa já sabe o que está acontecendo, ok? One big thing, quer dizer, uma grande coisa. Faça isso em uma frase forte, ou ninguém jamais se lembrará disso. Resumindo, é o LED. Eu não vou passar por aqui porque eu acho que ficou bem explicado o que seria o LED, né? Página 76. Te mostra como ser mais direto na sua comunicação para a escrita. Então, a página 76 é ideal para aquelas pessoas que fazem muita escrita no dia a dia, precisam enviar um e-mail. Essa página, esse capítulo não é para e-mail. Tem um capítulo específico só para você fazer um e-mail decente. Mas eu acho ideal você ver essa página não só para o e-mail, mas sim para o WhatsApp, para o seu dia a dia. Tem muitas pessoas que se estendem nas palavras. E tem um ponto que nós já vamos chegar que vai ser nas palavras. Ele fala até disso, de você saber escolher a palavra correta para aquilo que você quer dizer. Porque se você não sabe, as palavras têm peso. Cada tipo de palavra que você usa pode ter um peso maior ou menor naquela comunicação que você quer utilizar. Se você quer prender mais a atenção da pessoa, você vai usar um tipo de palavra. Se você não quer chamar tanta atenção assim, mas você quer passar uma emergência, você vai usar outro tipo de palavra, ok? É, nota do dia 16/5. Não consegui prestar muita atenção no livro, estava meio cansado mentalmente, mas ao longo do tempo vou me acostumando. No livro, ele mostra abordagens a ser usadas na comunicação escrita, foco mais no LED, e mostrou na prática do jornalista focando no trabalho, no que na eficiência de um texto ou no título. Aprendi a ser um pouco mais direto, cortar palavras desnecessárias e ir mais para a mensagem linha tênua. Isso para você facilitar a mensagem que o receptor vai interpretar, mas focar na mensagem. Então, o que eu quis dizer, no dia eu estava bem cansado para querer entender mais sobre esse livro. E o que eu percebi foi que ele quer fazer uma comunicação um pouco mais direta ao ponto, seja para você falar ou seja para você escrever. Mas não é só ser direto, mas sim usar o termo correto, saber você usar, fazer você usar o momento que você está vivendo atualmente a favor. Então não tem muito que eu me estender aqui. O if matter, porque isso importa. O axioma, ele usa muito disso, o axioma, porque ele tem uma empresa de exo. Eu não vou explicar aqui, mas é uma empresa de comunicação em geral, ok?
Use junto com o LED para determinar sua sentença. Go deeper. Terrene Rhodes. Nota, não consegui prestar muita atenção, mas ele resume os textos e escrita de um e-mail. Foi aquilo que eu disse. Tem algumas páginas que ele se estende muito. Esse livro tem algumas páginas, não que ele se estende, mas que ele dá exemplos para você internalizar o conhecimento que ele está te passando. Então, teve algumas aqui que eu não anotei. Beleza? Vamos continuar aqui. Página 88. Evite. Ó, essa daqui é boa. Evite palavras nebulosas. Poderiam. Isso faz algo ficar nebuloso na cabeça do leitor. Use o verbo ativo. Dá para usar os emojis na comunicação e passar uma emoção com eles. Ok, são duas coisas muito interessantes aqui. Hoje em dia, você quer que eu comece a falar das palavras nebulosas ou falar dos emojis? Eu acho mais interessante da gente falar dos emojis. Ok. Hoje em dia, na comunicação, seja por WhatsApp ou por e-mail, você consegue colocar emojis. Se você for perceber, muitas empresas já estão fazendo uso desse artifício de colocar emoji na primeira comunicação. Só que, se você for parar para analisar, a forma que elas usam é de uma forma muito exagerada, muito exacerbada daquilo que elas querem passar. Promoção da Black Friday, coloca um carrinho de emoji. Não é tão interessante assim. O que ele fala mais nesse capítulo é você saber usar os emojis pontualmente. Não usar, não usar exege- exageradamente, desculpa, exageradamente, só porque você acha bonitinho ou porque você acha que vai chamar atenção. O emoji, ele tem uma função primordial de você fazer com que a pessoa entenda aquilo que você quer dizer. Eu vou dar um exemplo sexual agora para você entender bem o que eu quero dizer. Se uma mulher chegar para você ou um homem chegar para você e falar hoje vai ter e mandar um emoji de berinjela, você entendeu o que vai ter, né? Se uma mulher ou um homem te mandar hoje vai ter e um emoji foguinho, se você tiver uma intimidade com aquela pessoa, você já entendeu bem o que ela quer dizer. Então o emoji serve para simplificar uma comunicação usando o visual, correto? Eu vou te dar um exemplo muito claro aqui. Eu vou pegar um exemplo meu. Eu apliquei essa parte de emoji para as prospecções que eu estava fazendo para as empresas. Eu estava prospectando empresa de farmácia manipulado. E eu percebi que farmácia de manipulado, eles não têm o costume de usar emoji, por ser algo mais formal. Então o que eu fiz? Eu mandei minha receita para a sua empresa, para a sua farmácia. E eu mandei com um emoji de planta. Por quê? Tem tudo a ver quando você começa a saber desse setor. Farmácia usa muito ingrediente à base de planta. E eles costumam fazer algo mais natural, não tão químico. Então, foi uma similaridade do setor para o e-mail que eu queria chamar a atenção. Então, eu fiz uma provocação forte, então eu mandei minha receita para a sua empresa. Como era uma empresa de farmácia manipulado, eu mandei minha receita, mas eu não falei que era a minha receita de como eles poderiam aumentar as vendas. Não, como era, não era a minha receita de para eles fazer um remédio para mim. Era a minha receita de como eles poderiam aumentar as vendas do negócio dele, junto com o emoji para chamar atenção, porque tem tudo a ver com o setor. Conseguiu entender? Conseguiu internalizar? Outro tipo de mensagem, para só dar um exemplo mais claro. É, lançamento do Deadpool 3. Foguinho. Você entendeu agora? O emoji passa uma emoção. Não só as palavras passam emoção. Mas um emoji bem utilizado, bem trabalhado, colocando uma inserção correta para aquela comunicação que você quer fazer. Ok? Agora vamos partir para a parte de palavras nebulosas. Só vamos terminar essa parte de emoji e depois vamos partir para as palavras nebulosas. Eu fiz uma nota aqui, eu não estou conseguindo. Esquece, vamos deixar aqui.
Vamos deixar aqui essa parte, beleza? Mas tem um ponto aqui muito interessante que eu queria comentar com você. Escreva algo que dá pra encurtar. Gostei da analogia da banana. Teve uma analogia muito boa que esse livro fez, que foi: faça com que a pessoa entenda aquilo com poucas palavras. Você não vai chamar uma banana de uma fruta alongada amarela. Você vai chamar de banana. Então, palavras nebulosas. Vamos partir para esse tópico logo. Palavras nebulosas. Existem várias formas de você falar a mesma coisa com outro tipo de palavra. Como assim? Primeiro, entenda, palavra tem impacto. Cada tipo de palavra ela tem um impacto diferente. Se eu falar assim, você é um bosta, é um tipo de impacto. Agora, se eu falar, você é um tipo de pessoa desprezível, já tem outro tipo de impacto e é a mesma coisa. Então, evite palavras nebulosas que deixa a pessoa pensando muito, que deixa muito a entender. Será que é aquilo? Será que não é aquilo? Se eu falar, você é um bosta, é muito subjetivo. Concorda? Eu posso estar falando em um tom de zoeira, eu posso estar falando em um tom de brincadeira, eu posso estar falando em um tom sério, eu posso estar falando. Tem muita possibilidade para a pessoa interpretar essa frase. Seja essa frase falada ou escrita, tem muita forma de eu interpretar. Agora, se eu dizer para você, você é uma pessoa desprezível, é outro tipo de interpretação que a pessoa vai ter. É um pouco mais direta. Porque eu não vou abrir o leque de possibilidade na cabeça dela. Você é uma pessoa desprezível. Tem alguma coisa a dizer? Eu deixei a entender? Eu tô falando de uma forma de brincadeira? No contexto de uma mensagem de WhatsApp, isso se encaixaria em um tom de brincadeira? Em uma conversa do dia a dia, que você quer mostrar para aquela pessoa a atitude ruim que ela teve. Você falar essa frase dá a entender o que você quis dizer? Então, basicamente é isso. Não deixe palavras nebulosas. Ah, você é um bosta. Ah, você é uma pessoa desprezível. Já tem um impacto diferente, com o mesmo significado. Correto? Beleza. Smart Private para e-mail. Esse daqui é esse. Se você envia muito e-mail, você tem que ler essa parte do livro. É a página 122, ok? Smart Private para e-mail. Faça com que a pessoa precise abrir o seu e-mail o quão antes possível. Force aos destinatários o contexto. Por que é importante? Você vai enviar um e-mail para a pessoa, você pensa assim, a pessoa tem que abrir esse e-mail, correto? Na cabeça dela, ela vê o seu e-mail e pensa, por que eu deveria abrir esse e-mail? Ela não pensa, eu devo abrir esse e-mail. Ela pensa primeiro, por que eu deveria abrir esse e-mail? O que tem de relevante que eu vou receber, que eu vou ganhar para abrir esse e-mail? Então, eu não vou estar conseguindo mostrar aqui na tela, mas basicamente ele enviou um e-mail escrito Smart Private Training, treinamento de Smart Private, de comunicação prévia. E ele mandou um bloco de texto. Um bloco de texto. Eu não vou estar lendo aqui para você porque é um bloco de texto enorme. Isso é para você não fazer. Se você tem uma comunicação, se você envia muito e-mail e envia aqueles e-mail de ah, a minha empresa pode te ajudar em tal setor. Aí você manda: olá, tudo bem? Então, eu me chamo Rony, eu faço isso, eu faço aquilo, eu posso fazer isso para sua empresa e um bloco de texto. A sua taxa de retenção para aquele tipo de público, assim, eu estou usando para hoje em dia, porque hoje em dia, como eu já disse, as pessoas estão a qualquer momento se distraindo. Se você faz isso, a sua taxa de retenção cai absurdamente. A pessoa não vai prestar atenção no que você está dizendo. A pessoa não vai querer ler o seu texto. Mesmo ele sendo bom, mesmo ele sendo atrativo, mesmo ele entregando alguma coisa para aquela pessoa, ela não vai se sentir atraída para ler aquele texto, porque é muito longo. Na cabeça dela, ela vai pensar assim: pô, você vai perder tempo lendo isso? Se tem aquilo para você fazer? Agora vamos ver um exemplo do que você deveria fazer.
Smart Private Spreads by Access. Exos, desculpa. E aqui ele já começa. A brevidade falada com a Exos. E ele já mostra. Olá, time. E já começa o texto dele. Primeiro, dando um olá e indo direto ao ponto. Ele não se explica, ele não tá falando quem ele é, o que ele é. Um exemplo muito claro que eu fiz hoje em dia. Eu parei de enviar e-mail para empresas já falando o que eu faço. Porque eu percebi que eu não estava chamando atenção e eu não estava conseguindo ter retenção com aquela pessoa. Então o que eu faço hoje em dia? Se eu quero me comunicar com uma empresa, ou com um gerente, ou com um dono de negócios, para fechar algum tipo de parceria, eu mando, eu escrevo tal coisa da sua empresa e eu mando: olá, bom dia. Seria nesse contato que eu consigo falar com tal pessoa? Mesmo enviando para o e-mail correto daquela pessoa. Mesmo eu enviando o e-mail para, por exemplo, Dieguinho123. É da empresa tal e eu quero fechar uma parceria com eles. Eu mando o e-mail para a pessoa falando: olá, bom dia. Seria com esse e-mail que eu consigo falar com o Diego? Mesmo eu sabendo que é com aquele e-mail. Porque eu faço com que a pessoa preste atenção naquilo que eu estou falando e a minha taxa de abertura aumenta. A minha taxa de abertura aumenta muito, porque não vai ser uma mensagem direta demais. Não vai ser aquela mensagem de: olá, Diego, tudo bem? Sei lá o que, eu faço isso e aquilo. Não. Eu primeiro perguntei, eu dei a abertura para: você pode me escutar? Seria com esse contato que eu poderia me comunicar com a pessoa? Então você fazer isso na parte do e-mail. Ser breve, assim, ser direto na primeira estrofe e resumir aquilo que você quer dizer. Em poucas palavras. Utilize poucas palavras. Use espaçamento. Corte linha. Não deixe um blocão de texto achando que a pessoa vai ler. Porque geralmente ela não vai ler. Entendeu? Beleza. Vamos aqui. Nele mostrou de forma simplificada o que deve ser feito na parte de e-mail. Simplificar, mas deixar as informações essenciais. Por exemplo, uma descrição. Beleza? Então você fazer com que use palavras corretas, saiba usar as palavras e também, se for algo muito complexo, faz tópico daquilo que você quer dizer. Seja para uma empresa, seja para uma pessoa, porque o e-mail é muito importante. A pessoa que abre o e-mail geralmente é dono de negócio, é empresas multinacionais. Elas utilizam o e-mail porque o e-mail é um filtro a mais do WhatsApp. O WhatsApp qualquer um tem um acesso. O e-mail geralmente é usado só para empresas. Então, a sua comunicação tem que ser direta. A sua comunicação tem que ser breve. A sua comunicação não pode ser um blocão de texto porque a pessoa não vai ler. Não é porque ela é de uma empresa multinacional que ela vai ler. Ela não vai ler. Porque ela vai estar achando que está perdendo tempo. Smart Private Your Meetings. Como você pode usar Smart Private para suas reuniões? Não enrole. Não fale coisas que não agregue na reunião em si. As pessoas à sua volta vão perceber que a reunião não foi tão importante assim. Ele já está dizendo de um tópico que, pô, se você participa de alguma reunião, você nota isso. A pessoa fala, se estende, fala, dá exemplos da vida dela e ninguém quer saber. E a mensagem não foi passada. Tá, mas o que ele quis dizer com essa reunião? Ele ficou aqui 30 minutos falando comigo. O que ele realmente falou de importante para mim ou para minha empresa, ou para o meu negócio, ou para minha vida? As pessoas gostam muito de falar de si, mas poucos gostam de falar do que é necessário. Então, para abrir uma reunião, comece com um título. Pense que uma reunião seria que nem um e-mail. Eu preciso prender a atenção daquelas pessoas. Depois eu preciso reter a atenção daquelas pessoas. Esse exemplo que eu for utilizar nessa minha reunião é bom? É eficaz? Ele cumpre o papel dele? Ou ele só é uma encheção de linguiça para o meu ego ficar inflado?
para as pessoas achar que eu sou o fodão ou o importantão, e a mensagem ficar de lado. Porque tem muito que ocorre isso. Tem muitas pessoas que fazem isso, ok? Então, a sua reunião não tem que ser um roteiro, mas ela tem que ter os tópicos importantes para você passar. Porque se não tiver isso, vai ser uma reunião chata, entediante, e a pessoa geralmente ela vai pegar o celular e vai falar: "Aham, sim, aham, nossa, que legal". E eu vou te falar, isso já aconteceu comigo. Depois que eu li esse livro, as coisas mudou. Tô sendo mais direto, um pouco mais breve, tô listando os tópicos. Se a pessoa assim, se na reunião outra pessoa se estender, tente chamar atenção para você, se você foi a pessoa que organizou a reunião. O tópico não é aquela pessoa, o tópico é o que você quer dizer. O tópico não é nem você. O tópico é a mensagem que tem que ser passada. Dia 20/6, Smart Private for Speakers para palestra. Então, se você faz palestra, fazer uma comunicação um pouco mais de retenção. Uma palestra, geralmente, se você for perceber, poucos sabem fazer palestra. E não é porque o conteúdo é ruim, é porque a forma que ele se comunica parece um robô. Eu gostei tanto desse tópico que tem várias notas aqui que eu até lembrei que ele deu um exemplo muito claro. Eh, Tem muitos palestrantes que sabem do conteúdo, sabem do que estão falando, mas quando chega lá com a roupinha social, fica lá com um microfoninho e fica: "Então, aí eu fiz isso, isso e isso", aí mostra o slide tem mais de 20 textos na tela, uma imagem, design todo bonitinho. Aí quem tá escutando não sabe se presta atenção na pessoa que tá falando ou no slide. E esse é o grande problema das palestras. Não é que você não entende do assunto, é que você fala do assunto, mas tá confuso pra mim, porque eu não sei se eu presto atenção em você ou no slide. E tem tem muitos palestrantes que utilizam o slide e eles pensam que o slide é importante. Não, o slide é um complemento daquilo que você está falando. O slide não é para ser algo bonitinho, o slide é para ser eficiente. Se você está falando de uma indústria, é interessante você mostrar a foto de uma indústria. Você vai colocar design naquela indústria falando: "Ó, esse é o tópico tal", com aquelas escritas, pontuando o que aquela imagem quer dizer. Volta para aquele ponto que eu disse, as imagens já se autoexplicam quando você tem uma boa explicação, uma boa comunicação. En Certo? Ele até pontuou aqui, o PowerPoint é uma amuleta para a sua palestra. Isso faz sentido porque você quer quer que as pessoas prestem atenção em você, não em distrações. Então, você usar um slide, você concorda comigo que é só uma muleta para você achar que a pessoa vai prestar atenção? O slide faz com que a pessoa preste menos atenção, faça com que a pessoa se distraia mais do que prestar atenção na sua comunicação e em você. Porque eu tô falando aqui e tem um slide aqui, parado. Então a pessoa tem 2 opções, ou ela olha para mim ou ela olha para o slide. Ela tem uma terceira também, mexer no celular, mas ela vai mexer no celular se o seu assunto estiver chato, se você não estiver sabendo fazer uma boa comunicação. Ele não fala aqui nesse livro, mas foi uma coisa que eu percebi, a entonação da sua voz é importante também. Se você faz palestra e você começa assim: "Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar de tal coisa e hoje nessa primeira parte eu percebi isso, isso, isso". Você não tem retenção, porque o seu pitch vocal não parece que você está passando emoção para aquilo que você está falando. A todo momento nesse áudio você percebe que eu tô dando uma entonação em algumas palavras, eu tô rindo em alguns pontos, eu tô te dando o engajamento de uma conversa.
Parece que eu tô fazendo um vídeo aqui, parece que tem uma câmera gravando pra mim. Se tivesse uma câmera aqui gravando, eu tô gesticulando. Eu tô mudando o meu pitch vocal a toda hora. Por quê? Pra ter uma variação e também pra você internalizar mais o conteúdo e pra eu te prender aqui, pra eu ter uma retenção maior. Agora, tem muitas pessoas que sabem do assunto, mas não sabem se comunicar, porque não sabe utilizar um pitch vocal correto, não sabe falar muito bem. A pessoa pode até saber quantas vezes você já teve um professor que foi falar da matéria e ele ficou em 1940, aquele cara, ele veio, aí teve a Segunda Guerra Mundial. Você prestava atenção? E o professor, ele sabe do assunto, mas ele não sabe entregar aquele assunto. Agora, se ti não é à toa que na internet tem professores de história que sabem passar aquele conteúdo de uma forma mais simplificada, não só pela forma que ele se comunica, mas também pela forma que eles falam, perfeito? Entenda isso que suas palestras vai melhorar, assim, muito. E fora que você vai deixar de seguir o padrão, que é ser um robozinho de palestra. Pô, mais um palestrante, não é à toa que palestrante pegou uma fama tão ruim, ok? Slide serve para é, é, desculpa aqui. Continuando, slides serve para clarear o seu ponto, não dificultar o que você está falando. Então o slide serve para só te auxiliar para o compreendimento. Ele não serve para se autoexplicar. O slide ele não é feito para se autoexplicar. O slide é feito para auxiliar na sua explicação. Combine imagem com algumas palavras. Para cada 20 slides que você deseja colocar em sua apresentação, use 2. Então, você planejou uma apresentação que tenha 100 slides. Simplifique ao máximo para explicar em 7 slides. Pô, é absurdo isso. De 100 slides eu vou ter que simplificar para 7? Sim. Porque se você não conseguir simplificar para 7, a sua comunicação não tá tão clara assim, não tá tão boa. A sua explicação precisa de uma muleta. E vem para aquele ponto. Se você precisar muito de auxílios externos, não parece que você é tão confiante para falar daquele tema. Você não entende muito daquele tema, daquilo que você vai falar. Correto? Beleza? Até agora tá de boa? Vamos lá. Tá, resumindo, no mínimo de palavras humanamente possível. E o seu slide é o final. Então, seu slide não tem que ter palavra. E se tiver palavra, o mínimo possível. Um mínimo, ok? Smart Private para rede social. Em social media. Quem faz social media vai gostar disso. Uma fórmula vencedora para a maioria das postagens de mídia social é dar algo ao público, uma ideia, uma pontuação, uma risada, em vez de pedir que clique em compre ou faça algo. É, é o que grande parte do Brasil faz, né? Postam lá um produto e fala, pô, compre na minha loja. Você acha que realmente a pessoa vai comprar na sua loja se ela não teve nenhum tipo de engajamento, interação com o seu produto, ou com o seu serviço, ou com sua rede social? Não é isso que vai fazer ela comprar de você. O que ela quer? Passe uma ideia, uma pontuação, uma risada. Faça com que ela engaje primeiro, se identifique como parte do seu público, para ela depois comprar de você. É um processo. Primeiro você compra confiança e depois ela compra de você, ok? Smart Private Your Visuais. Smart Private para suas imagens. Seja direto na arte e design e linguagem. Hoje em dia, no Brasil, design é sinônimo de beleza, não de comunicação, não de objetividade, não de algo claro. Se você for ver em agências de marketing digital, muitas pessoas usam design bonitinho demais, mas que não explica muito aquilo que quer dizer, correto?
Se você parar pra ver hoje, agora, pega o seu celular aí. Não se distraia. Pega o seu celular pra você ver os posts e ver se ele chama atenção e entrega aquilo que você quer. Geralmente aquilo que eles entregam que você quer, por exemplo, uma hamburgueria. Vamos pegar 2 exemplos aqui, porque eu gosto de dar exemplo, para ver se canaliza na sua mente, se você consegue imaginar bem o que eu tô dizendo. Se você pegar uma hamburgueria hoje em dia, você vai ver imagens muito bem trabalhada, muito bem feita. O post é muito bem feito em si, ele tecnicamente é muito bonito. Só que ele não é eficiente para o resultado que ele quer gerar. O que ele quer gerar em uma hamburgueria? Vendas. Ele quer vender para aquele público. E ele não entrega isso. O que ele entrega é beleza, é muito bonito. Só que a venda não é bonita. Como você poderia fazer isso? Pô, para uma hamburgueria, sinceramente, eu não consigo imaginar algo de imagem. Eu consigo imaginar mais para vídeo. Então vamos pegar esse exemplo para vídeo. Tem hamburguerias que fazem um vídeo só mostrando o lanche pronto. Chama atenção? Não. Porque se você já viu, você não quer ver de novo, porque você já sabe como é. Agora, uma hamburgueria que chame atenção, uma hamburgueria que passa uma sensação de que o lanche realmente é bom, é aquela hamburgueria que mostra aquele lanche sendo desmontado, aquele lanche que está sendo fabricado, aquele lanche que mostra o processo de fabricação e o processo faz com que a pessoa sinta-se à vontade de comprar daquela loja. Então isso também faz parte, você usar uma comunicação um pouco mais clara e objetiva. Você quer que a pessoa compre? Então faça com que ela engaje com você primeiro antes dela comprar. Primeiro você vende a confiança e depois a pessoa compra o produto. Então a primeira coisa que você tem que ganhar do cliente não é o dinheiro, é a confiança e o engajamento dele. Depois que você comprar essas duas coisas, ou uma coisa, você pode simplificar também, ele vai te entregar o dinheiro dele, comprando um produto seu. How to your company on Smart Private. Comunicação de forma clara e objetiva. Nota, foi bem claro como você pode ser mais direto na sua comunicação em equipes. É, se você for dono de empresa, é interessante você ter uma comunicação objetiva para o seu funcionário. Seja objetivo. Não dê muito. Não seja muito. Como eu posso dizer de uma forma. Não faça com que ele pense que é uma coisa se é outra. Entendeu? Não faça com que seja subjetivo. Ele vai entender da forma que ele quer. Não. Você tem que ser bem objetivo na sua comunicação. Você tem que ser o mais claro possível para ele entender aquilo que você está pedindo. Página 172. Comunicação inclusiva. Então, é muito daquele ponto que eu falei, a sua comunicação não pode afastar o público que você quer atingir. Você tem que fazer uma comunicação inclusiva. Olha só, eu pensei em um exemplo aqui muito doido que eu vi nessa semana. Eu vi um vídeo que a pessoa estava falando, que ela fez dois vídeos. Um vídeo de humor e outro vídeo sério. O vídeo de humor teve mais engajamento e passou a mensagem que ele queria falar, que era um trabalho do caramba para ele resolver um problema simples. Enquanto o outro vídeo que teve menos engajamento foi uma comunicação um pouco mais direta, mas que foi chata por conta da dinâmica do conteúdo. Então, uma comunicação inclusiva, tipo, o vídeo que eu tava vendo, né, pegando esses dois exemplos, era de advocacia. E eu não sou desse nicho, mas ele me chamou a atenção, porque ele fez uma comunicação um pouco mais burra. Porque eu não entendo desse setor, eu não entendo desse mercado. Então eu me senti incluído naquele vídeo. Enquanto ele fez o vídeo técnico, eu me senti excluído.
Eu não me fiz parte daquele tipo de conteúdo. Então eu saí. Me ofenda ou me confunda, que você não me perderá. Que você me perderá, quer dizer. Se eu te ofender na minha comunicação ou te confundir no que eu tô dizendo, eu já te perdi. Eu já te perdi. Tem como eu voltar? Tem como eu fazer você prestar atenção em mim de novo? Tem. Só que se eu te confundir, dificilmente você vai querer voltar a entender. Ou se eu te ofender, aí sim que você não vai querer me escutar de novo. Então, tenha uma comunicação um pouco mais, como eu posso dizer, linear. Saiba como a pessoa está interpretando aquela sua comunicação para você não chegar no nível de aquela pessoa não querer te escutar novamente. Correto? Ficou bem claro aqui? Porque a gente já está chegando na parte final, que é a página 178. Esse livro aqui é bem curtinho, dá para você terminar ele rápido. Eu não terminei ele rápido porque eu tive problemas durante o processo na minha vida pessoal, beleza? The Cheats and Cities. Fazer a reunião. Fazer o resumão aqui. Aqui ele te dá exemplos práticos, exercícios para você treinar a sua comunicação com base no que ele disse. Então, esse livro, sendo bem sincero mesmo, se você quer ter se você só quer aprender a se comunicar, assim, eu só quero pegar os insights, aplicar por conta própria. Eu não quero estudar muito comunicação, eu não quero chamar muita atenção, eu sou um cidadão comum que só quer aprender. Escuta esse áudio, escuta esse podcast, pontua algumas coisas que eu falei para você estudar por conta própria. Você não precisa comprar o livro. Sendo bem sincero, você não precisa comprar o livro se você quer ter uma comunicação comum. Se você não precisa converter alguma coisa. Se você não precisa converter alguma coisa, você não precisa comprar esse livro. Agora, se você trabalha com comunicação, escrita, visual, se você é designer e tá escutando esse livro e acha que ele não é para você, compre. Compre esse livro, eu vou estar deixando o link dele na descrição. Compre esse livro porque esse é o melhor livro em relação à comunicação. Ele é o mais atual, ele é o mais explicativo e tudo que ele fala, ele aplica com você. Esse resumo que eu fiz, você consegue pegar muitas ideias, muito insight, mas quando você está por dentro do conteúdo, é diferente, porque a sua interpretação vai ser diferente. A forma que eu falei aqui possa ser que você interpretou de uma forma. E a forma que você for ler vai ser outra forma de interpretação. Então, as ideias, os insights poderão ser maior e melhor para o seu aprendizado, para a forma que você for aplicar na sua vida, beleza? Então, se você trabalha com comunicação, seja digitando, falando, podcast, palestra, reunião de vendas, reunião com o cliente, reunião com qualquer coisa, ou seja, para você vender o seu serviço, eu recomendo altissimamente o Smart Preview. Para mim, ele tem nota 10 de 10 em comunicação. Eu já tinha lido outros livros, estudado sobre o tema, mas eu nunca vi um conteúdo tão aprofundado e tão simplificado como o Smart Preview. Ele honra o nome do livro dele, né, que é o Smart Preview. A brevidade não, eu gosto de falar a habilidade de você falar com menos palavras, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou desse áudio, se você gostou desse podcast, eu peço para você se inscrever no canal, deixar o seu like e divulgar para aquele seu amigo que fala, mas você não entende muito bem o que ele está dizendo, ok? Vai agregar na sua vida, na vida dele. Caso você queira comprar o livro, link na descrição. Eu te vejo até a próxima. Tchau.